Bom dia com Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus permaneça sempre em nossos corações. Vamos meditar hoje sobre o livro de Isaías, capítulo 6. Vamos meditar em alguns textos a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. Até o verso 9. Vamos ficar aqui para meditar um pouco nessas palavras do profeta Isaías. O profeta messiânico, o profeta que seu conteúdo maior de suas profecias era anunciar a vinda do Salvador. Aqui, porém, ele está sendo visitado por Deus e sua comitiva. Quando ele diz que naquele ano em que tinha morrido o rei Uzias, ele estava no templo e de repente veio sobre ele viu assentado num trono, uma visão. Ele viu a presença do Senhor e naquela presença estava Deus e sua comitiva de anjos. O rei e a sua comitiva de anjos. E ali, porque séquito, essa palavra, se refere a uma comitiva de alguém nobre. Um séquito é quando alguém se apresenta, alguém muito nobre, acompanhado de sua comitiva. E com certeza ali ele viu Deus, o Senhor, e a comitiva de anjos que acompanharam ele até aquele lugar, no templo. E ali ele via aquela presença de Deus com seus anjos que encheram aquele lugar, encheram o templo. E porque com essa comitiva estavam os serafins. E esses serafins que acompanhavam nessa comitiva, eles voavam. Eles começaram a voar acima dele. Cada um desses serafins, na sua visão que ele via, tinha 6 asas. Ele tinha 2 asas, cobriam seus rostos. Com duas asas, eles cobriam seus pés, e com as 2 outras asas eles voavam. E eles começaram a voar no templo e a clamar uns aos outros. Um clamava, outro repetia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então ele ali celebrava ao nosso Senhor Deus, apresentando aquele homem, naquele lugar, aquele rei, aquele Senhor, aquele nobre,
os anjos vinham em cortejo, apresentando a grandeza do Senhor. E foi tão grande, foi tão poderoso aquela presença, que diz a palavra no verso 4, que os umbrais da porta se moveram. Houve um tremor. Aquela parte da porta se moveram, começaram a se mover, começou a tremer com a presença do Senhor naquele lugar. E ele disse que a voz daqueles que clamavam, encheu aquele lugar, como se uma presença de uma fumaça invadiu, representando a glória do Senhor, que encheu todo aquele templo. E disse ele que, então ele, reconhecendo os seus pecados, sua vida miserável, sua vida de pecador, e que ele, naquela época, o povo de Israel estava vivendo numa pecaminosidade muito grande. Eles estavam vivendo a seu bel prazer, fazendo o que queriam. E ele também estava nesse contexto. Isaías estava nesse contexto. Mas o Senhor veio com sua comitiva, mas ele estava no templo buscando ao Senhor. E Deus se apresenta para ele porque ele estava buscando ao Senhor no templo. E disse que ele clamou dizendo: ai de mim que vou perecer. Ai de mim que eu vou morrer agora. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece isso. Com certeza, muito que ele já vinha reconhecendo a sua impureza. E ele diz: e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece a sua situação e a situação do seu povo. Não é nada que ele poderia ocultar. E ele disse: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E os olhos dele viram o Senhor dos Exércitos, representando ali a Jesus Cristo, que veio como Senhor dos Exércitos. E aí, naquele momento, veio voando para ele e tocou a boca, os lábios de Isaías. E disse para ele: a tua iniquidade e os teus pecados foram purificados. Aleluia. E após ele ser tocado nos lábios e purificados das suas iniquidades e seus pecados, ele ouve a voz do Senhor bradando numa pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Imediatamente, Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Que lindo! Prontificou imediatamente a ir ao chamado que o Senhor tinha feito naquele exato momento. E que, através dessa palavra, nós possamos agir como profeta. Quando a oportunidade do Senhor nos for dada, quando o chamado de Deus vier a nós, que possamos ter a mesma atitude desse profeta e imediatamente dizer: eis-me aqui. Que essa reflexão, que essa meditação esteja em nossos corações e que a glória do Senhor e que as suas misericórdias cada dia se renove sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém.